outro nome agora? Não, o jogo político a 12 meses da eleição é tratamento de choque. Tratamento de choque. Hoje nós vamos falar sobre o jogo político. Tá? Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez no tratamento de choque e agora o tema é jogo político do Brasil para as eleições municipais daqui a um ano, outubro de 2024. Estamos aqui, Valber Guimarães, Mike Madeira e eu, Stallone Ribeiro, para colocar o dedo na ferida, mas sem machucar ninguém. Vamos falar da polarização histórica das últimas eleições presidenciais. Elas vão contaminar as eleições municipais? O que vocês acham? Tudo bem, tranquilo. Prazer estar aqui de novo com você, grato pela audiência. E olha, pra gente, pro leitor, pro cidadão comum, a impressão que tem é que está tudo tranquilo, tudo dormente. Nada disso. Os bastidores, a campanha já começou e já tem algum tempo. Os interesses precisam ser construídos agora, porque tudo tem prazo, tudo tem limite, tudo tem as estratégias que precisam ser repensadas, porque o jogo agora é diferente. É claro que há no ar um clima de polarização. O Brasil está dividido entre direita e esquerda. Esse posicionamento vai ter uma pequena interferência no jogo local. Mas nas pequenas cidades, nas cidades médias, as variáveis locais continuam sendo muito preponderantes. Não adianta a esquerda ter um cenário de, sei lá, 30%, 40%, 50% e não ter um nome adequado. Não adianta a direita ter uma posição majoritária fruto das urnas da eleição passada, e não apresentar um nome que represente bem essas bandeiras. Com toda certeza, o jogo é muito mais local. O que pesa são as variáveis de cada município. A capacidade de gerenciamento, a capacidade de liderança, os currículos, a idoneidade, tudo isso. E é claro que isso está em cima de uma nuvem que é muito mais densa, que são os interesses partidários. Isso aqui é uma preliminar de 26. A gente está jogando a partida municipal, mas os grandes players estão de olho em 26. Legal. Eu quero provocar, né, ao Mike Madeira agora, não só dois lados, direita e esquerda. Vamos colocar um terceiro elemento, como a gangorra, a direita, a esquerda e no centro, a piada é essa, o centrão. Mike Madeira, eles vão puxar, vão decidir a eleição ou eles vão participar e disputar para ganhar cada vez mais espaço? Como você vê isso no cenário das eleições municipais, preparando também para 2026, que já é a próxima de governadores e presidentes? Stallone, vocês estão nos acompanhando. Para quem está no dia a dia trabalhando, para quem está aí na luta, estudando, enfim, não está observando a movimentação política, natural. Para quem não é do campo político, não está antenado. Quando começa a campanha, obviamente, está todo mundo ali vendo seus candidatos, programa eleitoral, material chegando em casa. Nós estamos num momento como se fosse um iceberg. Nós estamos na parte de baixo, que quem não é da área não enxerga, mas quem está no campo para disputar para vereador, ou é quem é da direita, quem é da esquerda, nesse momento eles estão na parte de baixo, que é a maior parte ali se articulando. Boa parte da campanha, ela vence nessa parte de baixo. A ponta, depois é todo o contexto pronto, claro. Se ele for mal articulado, você vai ter uma disputa bem equilibrada. Agora, quando nós falamos de direita e esquerda, no Brasil, nós temos um continente. A realidade da campanha no Sul é diferente do Centro-Oeste, do Sudeste, do Nordeste, do Norte. Para a nossa região, direita e esquerda, claro, por mais que você vai encontrar discursos de candidatos dizendo que ele é da direita, que ele é dos tais valores, ou que ele é da esquerda, com seus valores, seus ideais, meu amigo, é praticamente impossível ele disputar uma eleição simplesmente com essa bandeira, ignorando os outros partidos para que ele possa formar a sua coalição e participar. Então o Centrão ele vai ser fundamental em sua esmagadora cidade que ocorrer essa eleição. Eu ouso discordar. Eu acho que o Centrão não existe em eleição municipal. Você sabe o que está em jogo? 26. O caso do Paraná, ou São Paulo, ou Minas, que tem nomes olhando para 26, o jogo é diferente. Porque acontece o seguinte, aonde o Ratinho tem uma operação, o nosso governador tem uma situação de ganha-ganha, ele não vai se envolver. Ele tem 400 municípios para eleição. Tá? Ele não vai arrumar 400 candidatos.
É claro que se for candidato do PSD, ele tem uma amarração natural e pode ter certeza, o governador do Paraná é um eleitor muito melhor, um cabo eleitoral muito melhor para os candidatos a prefeito do que Lula ou Bolsonaro. Por quê? Porque ele está aqui, está perto de casa, traz dinheiro para a creche, para a escola, para o asfalto. É ele que ajuda o cidadão, o prefeito, o eleitor do município a resolver as suas demandas. A escola está afeta ao Estado, a creche está afeta ao Estado. Então ele sim é primordial nessa disputa. E no caso paranaense, o nosso governador está olhando, querendo uma vaga na disputa presidencial, pelo menos isso. Você sabe o que vai acontecer? Nas eleições ele vai lavar a mão. Por quê? Você acha que dos 400 prefeitos ele não vai ter 390 na eleição que vem? Se ele for candidato a presidente da República, ele vai ter 350, vamos deixar barato, 350 prefeitos do Paraná, apoiando ou não a legenda do Ratinho em 24, vão estar com ele em 26. Isso se repete em São Paulo com Tarcísio, em Minas com Zema, no Rio Grande do Sul com Eduardo Leite, porque a gravidade da eleição nacional, o polo magnético da eleição nacional é muito maior. E é claro também que a idoneidade, o histórico, o currículo, e principalmente se for candidato à reeleição, o trabalho do cidadão que está na prefeitura é que vai ser decidido. Quando você tem uma candidata à reeleição, a principal resposta que é cobrada nas urnas é o seguinte: o prefeito deve continuar ou não? Quando é troca de guarda, quando não tem reeleição, aí a pergunta é diferente. As urnas te perguntam: quem você prefere? Veja que é diferente. Se tem candidato à reeleição, ele deve continuar? É a primeira coisa que o eleitor responde. É a primeira pergunta que nos leva a dizer: não gostei dessa administração. Bom, vou analisar a alternativa. Gostei, acabou o assunto. Quando não tem reeleição, o contexto é diferente. Mas em ambos os casos, nós temos as variáveis locais, a idoneidade, o prestígio e o currículo do candidato, de suas equipes, dos seus parceiros, e o apoio do governo do Paraná. Ratinho, Lula e Bolsonaro não alteram nada, desculpa, mas não alteram nada. 5% dos eleitores vão votar porque o cara é do Bolsonaro, porque o cara é do Lula, o resto não toma nem conhecimento. Mas dentro das problemáticas que a cidade possui, saúde e educação, você acredita que uma influência do Centrão naquela cidade para poder puxar, a gente não vai ter efeito sobre isso? Nada. O Centrão é uma coisa abstrata. O Centrão é um organismo que se organiza no Congresso Nacional. Não é um partido político, não é algo que tem... Qual é a ideologia do Centrão? A ideologia do Centrão é política de resultado. O Lula ganhou, eles estão com o Lula. O Bolsonaro ganhasse, eles estavam com o Bolsonaro. Se eu ganhar a eleição para presidente, você ganhar a eleição para presidente, meu amigo, o Centrão é Mike, o Centrão é Stallone. O ídolo deles é quem está no poder. Tá? Eles não mudam de local, eles estão sempre no mesmo local, no governo. A gente que vai nas urnas muda o governo. Tá? Então o Centrão é uma entidade abstrata que se organiza em função dos resultados. Se o Ratinho tiver uma grande vitória no Paraná, o Ratinho vai ser visto: poxa, esse cara tem potencial para ir para Brasília. Por quê? Porque ele está fechado com o Estado. Idem para o Zema, idem para o Tarcísio. Se, por exemplo, Boulos ganha a eleição em São Paulo, que tamanho que fica o Tarcísio no dia seguinte? Entenda que esse é o jogo que cacifa a estrutura de 26. É nesse aspecto que você tem o enlace da eleição municipal com a eleição nacional. Tá? É esse enlace que faz. Mas não vai se fazer porque a estrutura partidária é piada no Brasil. Qual é o partido do Tarcísio? Você sabe? Tá? Pois é, o eleitor, de modo geral, não sabe qual é o partido do Zema, do Tarcísio, do Eduardo Leite, do Ratinho. E até porque, se soubesse, esses caras lutam como troco de roupa. Não tem identidade. O Bolsonaro disputou com 17 em 18, com 22 em 22. E se ele pudesse ser candidato em 26, qual seria o nome? Será que seria o mesmo? Tá? A gente só tem isso no PT. O PT é 13 a vida inteira, todas as disputas iguais, mas é uma situação diferente. Tá? De modo geral, as demais siglas, elas flutuam numa métrica partidária, numa métrica ideológica, que não tem muita diferenciação do espaço todo. Qual é a diferença ideológica do União Brasil para o Republicanos? Do Republicanos para o PL? E por aí vai. Eles estão muito próximos. Então, esse jogo não vai ser levado em conta no município. Boa aula, muito boa conversa. E temos agora uma provocação diferente. O partido só existe se tiver eleitos, porque só os filiados não conseguem propor leis, criar programas de governo. Então, quem ganhar as prefeituras vai ter plano de governo. Quem ganhar vereadores vai poder trabalhar com planos de governo, aprovando leis ou não. E depois construir 26. Mas eu quero puxar agora para nossa realidade mais próxima. Daqui a um ano, em outubro de 24, são as eleições. Prefeitos, prefeitas, vice-prefeitos,
que entram junto na eleição e vereadores ou vereadoras. Mas nós temos uma data limite, que é o mês de março. Escuta aí, ó. Março é a janela de filiação. Porque no dia 4 de abril de 2024, acabou. Quem está no time vai jogar. Quem não está no time vai ficar no banco de reserva e talvez ajude alguma equipe. A questão é, os partidos estão atrasados, estão no tempo certo ou estão muito adiantados nessa construção do seu time, na sua escalação de pré-candidatos? Olha, na verdade, o cenário abre o jogo agora, nessa época do ano, há 12 meses da eleição. Por quê? O prazo limite para um candidato a vereador ou um candidato a prefeito se filiar, se ele não tiver partido, são 6 meses. Então, até o dia 6 de abril, na verdade. Tá? 6 de abril. Então, até março, eles têm que tomar uma decisão. E como é que funciona o jogo? Toma, por exemplo, eu não vou nem falar de majoritário, que, de modo geral, na maior parte das cidades, ela tende com a polarização, mesmo quando tem 3, 4 candidatos, na reta final você tem 2 candidatos. É A, B ou A, não altera muita coisa não, porque, via de regra, quem é que cumpriu o plano de governo aqui? Você conhece algum? O atual prefeito, o anterior, o outro? Isso é uma ilusão. Eles disputam a eleição com a força dos seus nomes, o seu histórico. Compromisso com o que eles prometeram? Zero. Zero, basta você ver a situação daqui de Cianorte ou de qualquer município. Agora, para vereador é diferente. Olha, cada 3 mil votos que a legenda faz, elege um vereador. A legislação eleitoral permite que com 2.800, que é 80% da legenda, o partido concorra na sobra. Então você tem que se filiar no partido e cada partido pode lançar 4 mulheres e 7 homens nessa eleição. Essas 4 candidatos, ou o contrário, 4 homens e 7 mulheres. Esses candidatos somados têm que fazer 3 mil votos para eleger o primeiro. Se fizerem lá 5 mil votos, elegem 2. Se fizerem 2.400, concorrem na sobra. Então, o que cabe ao eleitor? Buscar uma legenda que lhe dê uma dessas vagas, que lhe garanta uma dessas vagas, onde ele tenha condição de disputar com possibilidade e que essa legenda escolhida tenha alguma coisa a ver com a sua identidade pessoal, com a sua ideologia. Tá? Se o meu pensamento é mais conservador, eu tenho que procurar uma legenda no campo conservador, e tem várias opções. Se eu sou mais liberal, se eu tenho mais uma pegada social, eu tenho que procurar uma sigla mais à esquerda, que tem essa ideologia, que tem mais ou menos esse parâmetro. Agora, isso é importante? É claro que é, mas tem uma coisa que pesa muito mais. Você sabe o que é? Você tem que ter identidade com o candidato a prefeito. O candidato, eu sou de esquerda, o candidato da esquerda não me representa. E aí? Como é que faz isso? Eu sou de direita, o candidato de direita não me representa. E aí? Essa contradição precisa ser superada também. Então são 2 desafios para quem quer vir para o jogo político. O primeiro você diz, tem que ter camisa. Se não tiver uniforme, não entra em campo. Tá? O segundo é o seguinte, eu escolhi uma sigla que tenha afinidade com a sua ideologia e que tenha um candidato que ele consiga defender. Tá? E olha, vamos falar para o eleitor aqui, cara, para de votar no candidato a vereador porque ele é teu vizinho, porque ele trabalha com você, porque ele joga com você, porque senão sabe o que acontece? Você vai se decepcionar. Porque o cara não vai para a Câmara para fazer assistencialismo, ele não vai para a Câmara para fazer favor, ele vai para a Câmara para fazer leis e para fiscalizar. Quando a gente eleger vereadores com esse perfil, nós vamos ter deputados com esse perfil. Quando deputados estaduais com esse perfil chegarem em Brasília, a gente muda a história desse país. Senão, meu amigo, você vota, você fica escolhendo aí, brigando com o teu vizinho, brigando com o teu amigo, por caso de A ou de B, esse presta, aquele não presta, esse é comunista, aquele é fascista. Sabe o que altera? Você sabe o que o Bolsonaro mandou? Nada. O Bolsonaro foi joguete, marionete na mão do Centrão. O que o Lula é? Marionete na mão do Centrão. E você não participou dessa disputa. Talvez uma boa parte das pessoas que estão vendo nem lembra quem votou para deputado. Não sabe se o cara está na direita, na esquerda ou no Centrão. E é esse jogo que interessa. O jogo que realmente define o campeonato. É o jogo de você votar em alguém que vai exercer o mandato com independência, com capacidade, com talento. Porque se não tem isso, você vai gastar seu voto de novo. Tanto para você que quer ser candidato, quanto para você que é eleitor que vai votar, e por favor não falte, seu voto faz diferença, tem que escolher com alguns critérios. E aí eu peço agora para o Mike Madeira explicar, Mike Madeira, qual é a função de um vereador, por exemplo, já que é a maior bancada do Brasil. Tem muito mais vereador do que prefeito. No caso de Cianorte, a nossa cidade, aqui é a base do canal do Esbilhoteiro, nós temos um prefeito, um vice e 10 vereadores. Então, é de longe a maior bancada. 5 mil prefeitos e 55 mil vereadores do Brasil. Isso, então é muito mais vereadores
Então, tanto para ser candidato quanto para ser, né, um eleitor consciente, qual seria a função do vereador para ele trabalhar de verdade na sua função e não fazendo, como nosso professor Valber comentou, né, o assistencialismo. Primeiro, o vereador pode dar consulta médica para os amigos, pode dar cesta básica. Esse ponto, para quem vive, acompanha, obviamente, com mais frequência, quem vive numa cidade menor, sabe que, olha, eu preciso de um atendimento no posto de saúde. Infelizmente, isso é até normal para muitos E não é crime? O vereador cuidar do amigo dele, não é crime, não é de errado. De antecipar uma consulta e você, o cidadão ali que está aguardando, você acaba ficando para trás, porque o vereador começa essa função para benefício próprio e não pelo coletivo. Porque o papel do vereador, a primeira coisa, ele está ali para representar o povo e para o interesse coletivo. Bom, então, está ali para fiscalizar o executivo, que o executivo é o prefeito. Vocês vão observar que a maioria das prefeituras menores, praticamente a Câmara é o braço da prefeitura. Isso é totalmente errado, gente. Tem equilíbrio das casas, dos poderes. A gente não fala em 3 poderes? O judiciário, o executivo, o legislativo, para criar esse equilíbrio. Para que ninguém tenha um poder suficiente de manipular tudo. Tá? Quando você tem um Estado ali que só tem um poder, ele manipula tudo, não tem outro equilíbrio. Nós temos esses 3 poderes. Agora, quando o vereador é um braço do executivo, o executivo fala ao prefeito, olha, aprova isso, e você só dá o sim, ele está traindo o povo. Traindo o povo porque o povo, muitas vezes, ele não quer aquele tipo de projeto para ser aprovado. Ele está ali para fiscalizar. Opa, calma aí. 5 milhões para esse show, para tocar no aniversário da cidade, 5 milhões é necessário, porque está faltando uma UPA, está faltando um posto de saúde naquele bairro que lançou agora. Ou está faltando cesta básica. Quer dizer, gastando 5 milhões aqui? Não, eu sou contra. Pá. Infelizmente, o que acontece é, vamos aprovar, vamos aprovar, vamos aprovar, vamos aprovar, a pedido do executivo. Porque muitas vezes o vereador tem um cargo da sua esposa, do teu sobrinho, da tua nora, na prefeitura, e aí ele fica amarrado. Infelizmente, essa é a realidade. Agora, você como cidadão, você tem o direito, você tem poderes para poder decidir isso. Para você cobrar, falar, olha, eu estou votando em você, mas você vai ter algum parente na prefeitura a pedir para poder fazer os pedidos do prefeito? Infelizmente, gente, enquanto nós tivermos esse pensamento que a Câmara de Vereadores é um braço da prefeitura, nós estamos dando um tiro no pé. Não tem ninguém para fiscalizar. O vereador tem que fiscalizar o executivo, ele tem que estar ali ouvindo a população e propondo, auxiliando leis e trazendo requerimentos. A grosso modo é isso o papel do vereador. O vereador não é funcionário do prefeito, tá? E ele está ali para ter independência, autonomia, é assim que se espera do vereador, que seriam eleitos para 24. Marcos Pereira, você tocou num ponto, né, que vai ser o nosso encerramento agora desse debate final. Como a gente fala sempre, o tempo voa quando a conversa é boa. Então presta atenção, hein? Tá voando. Câmara de Vereadores tem que ser independente, não obediente. Essa é uma frase muito importante. E falta coragem para os vereadores enfrentar o executivo, ou o prefeito, ou talvez um secretário? Ou é desconhecimento? Como seria esse processo de ter independência real? Ou falta conhecimento para trabalhar? Stallone, eu tenho que passar o espaço para o Val, o Val também domina muito essa leitura. Na verdade, o que eu vejo é jogo de interesse individual. Ganhei com o voto do povo, mas agora é minha vez. Olha, prefeito, você tem que aprovar tudo isso, tem que trabalhar. Seguinte, eu quero que minha sobrinha fique no cargo tal. Eu quero que minha nora ocupe. Então, em contrapartida, eu facilito para vocês os projetos. Gente, a grosso modo é isso. Quem dever falar de uma leitura tal, bacana. Mas no meu entendimento, quando você observa um vereador que só mexe a cabeça com o prefeito, ele está ali basicamente numa troca de interesse pessoal. Ele não está ali para poder manter a independência, para a autonomia. Fala, prefeito, aqui não, quem manda aqui na Câmara sou eu, esse projeto não é interessante para o povo, eu nego, ou eu proponho isso. Eu não vejo isso, tanto é, Walter, que eu vejo muito nas câmaras de vereadores pelo Brasil afora, você observa os vereadores embaixo, na Câmara de Vereadores, e em cima a foto do prefeito. Gente, é independente, é autônomo, não tem lógica isso. Olha, deixa eu só citar um exemplo mais preciso. A disputa na eleição municipal é personalista. Ninguém vota no candidato A por causa do plano de governo dele, porque ele vai fazer uma escola, uma creche, alguma coisa. Ou no candidato B. A escolha é personalista. E esse caráter personalista transcende as eleições. O cara chega no poder e faz o que ele quer, porque ele está treinado para isso. Eu sou santista.
Aí eu me elejo prefeito, eu vou derrubar tudo que tem na Praça Central, vou fazer uma estátua do Pelé porque eu sou santista. Pois é, se os vereadores tiverem uma postura firme, não vai acontecer a estátua do Pelé na praça só porque eu sou santista, porque eu sou prefeito. Não vai acontecer. Tem que ter reação firme, porque senão o cara vai lá e faz um painel, faz uma estátua, faz o que quer com a cidade. Você sabe por quê? Olha para o espelho, eu sou o reizinho, eu tenho a chave da cidade, eu mando na cidade. É para isso que tem que ter Câmara. Para quando eu for prefeito de alguma cidade, eu não querer colocar uma estátua do Pelé, ou o Mike querer botar um Cristo Redentor porque ele é carioca no centro da cidade. Não pode haver personalismo. É jogo em bloco, é poder executivo e poder legislativo, ambos com a responsabilidade de tocar a cidade. O orçamento da cidade não pertence ao prefeito, pertence à sociedade. Ela está lá para atender os interesses da sociedade, não para atender caprichos de prefeito, seja ele qual for. E sabe de quem é essa função? Da Câmara de Vereadores. Então, escolhe teu prefeito bem no ano que vem, mas principalmente escolhe o vereador, porque é na Câmara que a gente torna a administração ainda melhor, ou a gente breca todo e qualquer excesso, todo e qualquer erro, todo e qualquer gasto inútil que atrapalhe o desenvolvimento da cidade e não permite que a gente tenha a cidade com a qualidade de vida que todos nós sonhamos. É a famosa frase, trazendo aí a nossa Constituição, o poder emana do povo. E de fato emana com o seu voto, com a sua cobrança. Eu votei em outro, não ganhou. Aquele ganhou, eu vou cobrar, ele está a serviço da população. Não é porque eu não votei nele que eu tenho simplesmente que me afastar. Eu tenho o direito de cobrar, eu como cidadão eu posso oferecer denúncia. Gente, mas se na sociedade que você tem a população ativa para defender o interesse coletivo, você possui uma outra realidade e aí você consegue ter um IPTU menos oneroso, você consegue ter uma estrutura da cidade mais eficiente e as suas estruturas públicas. Você é advogado. O que acontece? Quando o vereador da Câmara se omite, o que acontece? Tem um organismo, o Ministério Público, para socorrer a população. Qual a função do Ministério Público no município? A do STF em Brasília. Exatamente. Certo? A Câmara não resolve, você tem que pedir socorro para o Ministério Público. Por isso que você tem os poderes independentes. Por isso que a Câmara tem que agir de maneira independente e não submissa à Prefeitura, do Executivo, tá? E aqui você tem o Judiciário. E são poderes distintos, autônomos, para que esse, agindo alinhado com este ou mantendo, ultrapassando sua prerrogativa, que é tomando decisões individuais ou benefício pessoal, ignorando o que está na lei, você aciona o Ministério Público para poder agir. Esse é o poder, por isso que o poder emana do povo. Pessoal, esse foi mais um tratamento de choque, falando aqui sobre o rascunho político das eleições municipais de 2024. Falamos sobre essa briga esquerda, direita e centrão, que é tudo uma fantasia. O que vale mesmo é o seu voto, com a sua análise para prefeitos, para vereadores, e vale a pena resgatar. Prefeitos têm que trabalhar na gestão do município. Vereadores precisam fiscalizar, legislar, indicar propostas com independência, não com obediência. E provoco aqui, Mike Madeira, um resgate da sua fala. Quando um vereador tem algum parente em cargo público e por isso ele fala, sim senhor prefeito, ele está fazendo corrupção. Pode não ser ilegal, mas é imoral. Tem que trabalhar com independência, não com obediência. Então, se o seu vereador não te atende, se o seu prefeito está pisando na bola, procure o Ministério Público, que é o órgão da Justiça que pode cobrar quando o vereador não trabalhar. Pessoal, eu sou o Stallone Ribeiro, aqui Valber Guimarães Júnior e Mike Madeira, no canal Bisbilhoteiro. Clica aí, ouça, leia, assista, compartilhe e o canal Bisbilhoteiro volta com mais temas em breve. Deu tudo certo. 24 minutos. Esse foi o melhor, nem pareceu. A gente se soltou, né? Porque acabou a atenção.